Como em imagens de César Silva, uma quinta-feira de guerra em Manguinhos. Você está vendo a respiração, trabalhadoras ali no momento que preparavam o café da manhã, a chegada dos policiais. Atenção, a situação é de muito tiro. Pode aumentar o tiroteio, pode mostrar a realidade. As imagens exclusivas do SBT Rio. Você está vendo César Silva mostrando a chegada dos policiais do Complexo de Manguinhos. Agentes da Polícia Civil foram recebidos com muito tiro durante essa operação ao combate ao tráfico e ao roubo de cargas e veículos. As imagens são impressionantes. Você está vendo logo na chegada as primeiras barricadas. A gente fala de uma situação onde existem mais de 7 grandes complexos de favelas, o maior entreposto de armas e drogas do Rio de Janeiro. Você está vendo os agentes da Polícia Civil, você está vendo os agentes especializados e as imagens de César Silva. Jackson Silva também acompanha desde cedo. Jackson, há muito tempo eu não via um tiroteio tão forte. Você está na chamada faixa de Gaza, entre as comunidades mais perigosas, muito próximo ao Mandela, muito próximo aos fundos da Fiocruz. A situação agora é como nessa localidade? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O clima aqui no Complexo de Manguinhos é de muita tensão. Observe só, os policiais da COR estão ali também, na entrada, em pontos estratégicos, tá? E aí, em represália à ação da polícia, traficantes mandaram fechar essa via. Então, a Polícia Militar foi acionada também, mostra Pedro Mota. Essa via ficou fechada, então quem passava por aqui teve que voltar no meio do caminho. Agora há pouco teve mais confrontos, daqui a pouco mais detalhes sobre essa operação, Isabelle Benito. Vamos atualizar as informações. Onde está Jackson Silva? Primeiro eu vou explicar por que você escolheu estar próximo aí a Manguinhos, do lado do Mandela, né? A gente está vendo o Jackson Silva, para quem não sabe, ali está a estação de trem. De um lado você tem o Complexo de Manguinhos, do lado onde ele está, você tem... Ele pode me corrigir, porque eu tô aqui meio tentando ver para onde está vindo o carro, já que o carro está vindo na direção das costas, está em direção à linha amarela, né? Em direção à Praça das Nações. Então eu quero ver, para mim você está muito próximo ali à entrada do Mandela 1, Mandela 2 e também nos fundos da Fiocruz. Por que você escolheu? Já que a gente sabe que a polícia está tomando várias entradas de Manguinhos do complexo. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Bom, escolhemos a rua Leopoldo Bulhões, a faixa de Gaza, para mostrar para quem está assistindo o SBT Rio como tudo aconteceu. E o clima aqui, como eu falei antes, é de muita tensão, Isabelle. Mostra Pedro Mota, os agentes da COR. Os policiais da COR, mais cedo, entraram na comunidade do Mandela e lá enfrentaram o poder de fogo dos bandidos. Isabelle, houve intensa troca de tiros. Pelo menos 4 bandidos armados com fuzis atiraram contra os policiais. Mesmo assim, a tropa de elite da Polícia Civil avançou. Isabelle, em meio ao confronto, de acordo com a polícia, um traficante foi baleado. Ele chegou a ser socorrido em um hospital da região. Em represália à ação da polícia, o que aconteceu? Os traficantes ordenaram que os supostos moradores fechassem essa rua. E aí o que aconteceu? A Polícia Militar também foi acionada. Mostra Pedro Mota. Você consegue ver, ó, um efetivo bem grande da Polícia Militar apenas desse lado, mas há várias viaturas em pontos estratégicos também. Observe só que mais à frente tem ali, ó, a pedra no meio do caminho, porque esses supostos moradores pegaram essas pedras e lançaram contra os policiais. E além disso, os bandidos lá dentro também lançaram granadas contra os policiais. Então o clima aqui ficou muito intenso. Quero só mostrar também que mais cedo também eles usaram barricadas em chamas, lixeiras como essa aqui, ó. Botaram no meio do caminho e carros que passavam por aqui voltaram na contramão, em meio a barricadas em chamas e também em meio à troca de tiros. Isabelle Benito. 2 pontos me causam aí da instabilidade que ainda é de terreno. Você não vê nessa localidade, onde a gente já começa a ter a Leopoldo Bulhões, tradicionalmente tem os lava-jatos clandestinos o tempo todo. Você não vê nenhum lava-jato nesse momento. Você está vendo praticamente o que eles colocaram fogo foi justamente o que os
moradores que usam lava-jato, fazem lava-jato. Aí tem um lava-jato a cada 10 metros, né, Marcelo Carregosa? Eu tô aqui traçando na minha cabeça e não sei, acho que Marcelo Carregosa também não sabe que hoje trabalha na corregedoria, e mesmo se soubesse, se estivesse dentro do inquérito da participação, não poderia comentar sobre. A entrada pela Leopoldo Bulhões é uma estratégia, e pelo Mandela, o Complexo de Manguinhos é um dos locais mais pobres e desumanos para a dignidade humana que eu já vi em relação à pobreza, à falta de condições. Essas são imagens da chegada da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, logo nas primeiras horas. O Mandela é um dos locais mais absurdos de pobreza, de extrema pobreza, de falta de respeito da dignidade. Porém, ele é usado pelos bandidos, mesmo com essa população muito miserável, é uma tristeza, é usado no Mandela como locais de tortura, onde foram encontrados aqueles jacarés que torturavam os inimigos, Marcelo Carregosa. Logo na entrada que a gente tem da imagem do César Silva, a poucos metros, você não imagina que tem muita favela para beirar a linha vermelha. Você tem ali a localidade, exatamente nessa imagem. Ao fundo aqui tem uma quadra poliesportiva que era feito para as crianças do Mandela, em que as crianças não podem jogar futebol. É onde os vagabundos fazem reuniões, entreposto de armas e drogas. Por quê? Via Expressa, linha vermelha, Baía de Guanabara, por baixo a Baía de Guanabara, por cima a linha vermelha, onde o SBT Rio também já denunciou o drive-thru da cocaína. Esse programa mostrou a estratégia, olha que tristeza, a estratégia de entrar pelo lado da Leopoldo Bulhões é porque a gente já sabe a tática que eles fazem. Eles fecham a linha amarela uma hora dessa e estaria atirando por cima da Fiocruz, por cima de todos os lados, já na linha vermelha, Marcelo Carregosa. Assim, eu não posso, obviamente, falar como se escolhe determinados locais de entrada. Eu tô pensando pela experiência que a gente está mostrando. Assim, mas tem alguns motivos, assim, amplos e óbvios que dá para falar. Assim, onde é o local que você vai, então, às vezes, tem facilidade. Agora, no Rio de Janeiro, a gente tem uma especificidade, que é o seguinte, diversas dessas comunidades, principalmente as mais complexas, Manguinhos e Maré, passam por vias expressas. E aí eu vou dar um exemplo sem ser essas. Ali o que pega Washington Luiz e pega a linha vermelha, o Trevo das Margaridas, não, esqueci. O Trevo das Missões. Parque das Missões. Parque das Missões. O Parque das Missões, na verdade, você assim, às vezes é mais fácil se você parasse as viaturas na linha vermelha e entrasse por ali, só que todos os tiros vão vir em direção aos moradores e aos carros que estão ali. Então você tem que pegar o caminho que, na verdade, olha a loucura que a gente vive. Só a polícia efetivamente vai tomar tiro. Não só assim, o risco que a gente chama de dano colateral, que é uma coisa muito louca, a gente fala essa palavra, que é o risco de alguém sair baleado nisso, você restringe. Então você só tem uma ou duas entradas para o Parque das Missões tradicionais, para justamente evitar um risco maior às pessoas que estão transitando. Então, em vias expressas, sempre tem essa questão. Não quer dizer que você consegue minimizar totalmente o risco, justamente porque você está lidando, e aí essa imagem mostra, com criminosos com armamento de guerra, né? A gente está mostrando um local que pode parecer para você que não conhece o Complexo de Manguinhos, mas é um local da entrada do Mandela até o fim, onde chega a linha vermelha, não tem muito espaço. Então, esse tiroteio, mostra de novo, Christian, que a gente abre o SBT Rio, é num espaço muito curto entre vagabundos e policiais. Ó. Eles estavam muito próximos. Esses bandidos ficam muito próximos àquela lapada, àquela cerca que mostra quem passa pela linha vermelha. Olha as vendedoras de cafezinho para quem sai. Imagina o desespero dessas pessoas. Imagina o medo. Ainda muito cedo, nenhum comércio aberto. Ali, para quem vai da linha vermelha, passando a entrada ali da Vila do João para cair na linha vermelha, você consegue, se você ter um olhar apurado, onde ficam esses bandidos. Esses bandidos ficam na pracinha, na entrada desses comércios, você conseguiu olhar muito forte. Não escondem fuzil. A gente sabe que o Complexo de Manguinhos é, além do Complexo da Maré, um grande maciço desse entreposto de armas e drogas que ainda domina algo muito forte do Rio de Janeiro, ter essa ligação com dominância de facção no Brasil, Jackson Silva. Isabela, eu queria só mostrar a contradição
da realidade aqui no Complexo de Manguinhos. Imagina só, você acabou de falar que esse local realmente, né, ele é abaixo da linha da pobreza, são pessoas que vivem na miséria, porém, de acordo com investigações da Polícia Civil, aqui é a base do Comando Vermelho. Para quê? Para roubos de carros, roubos de cargas, entendeu, Isabelle? E tudo isso para concentrar aqui. E depois para fortalecer a fonte de renda desses traficantes. Ou seja, eles se enriquecem debaixo, né, do sangue das pessoas, roubos em vias expressas da região, trazem para cá a carga e também os carros roubados, enquanto isso os moradores vivem refém desses criminosos. Isabelle Benito. E lembro de Jackson Silva ser surpreendido num ao vivo exatamente onde ele estava aí, por isso que a gente mostra aparente tranquilidade, mas veja só, Leopoldo Bulhões é uma das principais vias, a gente está a poucos metros do fundo da cidade da polícia. Você está a poucos metros do Jacarezinho da cidade da polícia. Para quem não conhece, ali você tem a maior central dos Correios. Ali você tem o fundo da Fiocruz. E cadê o movimento? Não dá. A polícia, a DH, foi fazer uma vez uma perícia do outro lado e tomou tiro pra chuchu do menino que tinha sido morto jogando bola. O Jackson Silva, uma vez se jogou ao vivo, ele vai lembrar disso, atrás de uma pilastra, onde pode mostrar Pedro Mota, onde passa o trem, porque começou um tiroteio, ele ao lado da polícia mostrando a operação que, entre aspas, tinha se encerrado, justamente nessa localidade, onde você tá vendo a miséria. Aí embaixo tem pessoas que moram e eles tacavam tiro de dentro da favela, dos dois lados, até chegada. Uma dessas ruas dá ao lado da 21ADP. Uma dessas ruas dá ao lado da 21ADP. Eu gosto de mostrar. Tem o nosso drone sobrevoando Manguinhos? Tem, já, Maurício? Tem? Daqui a pouco a gente vai mostrar para você ter uma dimensão, porque as pessoas confundem Manguinhos com Maré. Uma dessas ruas chega na 21ADP, que é a delegacia onde tem um dos maiores números de ocorrências, se a gente pode dizer assim, se é que tem uma das maiores. Mas o que a gente quer dizer hoje, Jackson Silva, não preciso nem perguntar, porque você já viu na lixeira que eles gostam de demarcar território, Comando Vermelho. Hoje, em Manguinhos, a polícia tinha um alvo, porque eu acho que, e tô dando a minha opinião, né? Vou com você e vou com o Marcelo Carregosa. A gente sabe que daqui a pouco a gente descobre. Operação com objetivo? Tráfico e roubo. A Core é chamada pela localidade. Aí tem a especializada. Mas eles tinham alguma informação para chegar em Manguinhos, como chegaram, sabendo como que se chega em Manguinhos, sabendo que ia ter tiroteio? Você tem já informação de algum alvo específico, Jackson? Isabelle, mais cedo eu falei com o delegado Thiago Dorigo. Ele informou o seguinte, que a ação da polícia hoje é para desarticular o braço financeiro do Comando Vermelho. Então, segundo as investigações, eles concentram, né, o Complexo de Manguinhos como a base principal para trazer as cargas e os carros roubados. Por isso, essa grande operação para prender os bandidos que também se escondem nessa região. Então, é um local onde eles servem, né, onde fica como base dos traficantes do Comando Vermelho, mas também abrigam bandidos de outros estados também. Isabelle Benito. Vamos agora então, Marcelo Carregosa, para quem não entende do que a gente está falando, a gente está falando de uma linha do trem aqui. Eu fui na inauguração dessa linha do trem. Cara, era uma esperança para toda uma população. Para quem não sabe, olha o lado de Manguinhos do lado de cá. Esse é o lado em que a gente tem pro lado da 21ADP, né? Que a gente está falando, lá da entrada da 7 Bom Sucesso. E para cá a gente tem a localidade onde a gente vai ter... É isso, Marcelo Carregosa? Dom Helder Câmara, não. Hã? Não é Dom Helder Câmara, não. Não é Dom Helder... Não, aqui é Leopoldo Bulhões, ó. Essa é Leopoldo Bulhões. Só me ajuda a situar. Aqui é a cidade da polícia? Deixa eu ver. Eu tô tentando entender onde é a cidade da polícia. Leonardo Miranda, mostra pra gente aí, ó. A gente sobrevoa agora pra você entender o complexo que é entender ou dominar o Complexo de Manguinhos. Lembrando que é justamente no Complexo de Manguinhos que a gente tem há poucos meses a derrocada... aqui o campo que eu falei pra vocês, ó. Ó o campo aqui, ó. Esse campo aqui, ó, é conhecido. Esse campo aqui, ó,
para criança jogar, local de bandido. Tá aí o Léo mostrando. Aqui a cidade da polícia. Olha a cidade da polícia. Do alto você tem uma noção. A cidade da polícia. Isso daqui é uma torre onde os vagabundos já denunciaram e os policiais tiveram um trabalho danado, porque segundo eles, lembra disso? Policiais atirando. Você que fez a inquérito, não foi? Um dos casos mais surreais que eu já passei na minha vida. Aqui é o muro da cidade da polícia, aqui já é a dominância do Comando Vermelho. E a gente vê mais do que isso. Os caras têm a petulância de atirar em direção. Isso daqui onde estão. Atenção, senhoras e senhores, essa imagem é muito importante. Abre, Léo. Isso. Aqui você tá vendo a entrada do Jacaré. Isso é a cidade da polícia, onde estão as especializadas. DRF, Draco, DRF, DRE, Desarme, todas concentradas aqui. No miolo de favela dominada pelo Comando Vermelho em todo o seu maciço. A linha do trem passa no meio da história. Aqui temos o Jacaré. Tem um mapa do Comando Vermelho. Olha o tamanho da dominância territorial e da guerra. Vai até a montanha. Vai até aqui em cima, até aqui, que é o complexo que eles querem da chamada tomada do complexo do Cinturão da Tijuca. Marcelo Carregosa, emblemático demais essa imagem. Aqui, o que representa Manguinhos para o Comando Vermelho? Tá aí as imagens ao vivo agora, hein? Caveirão ainda transitando, movimentação da PM em relação a estabilizar apenas o Leopoldo Bulhões, que tá com um trânsito que a gente não... Aqui, o trânsito é intenso nesse momento. Só quero perguntar pro Marcelo Carregosa. Marcelo Carregosa, a nata do Comando Vermelho, o que a gente fala em relação ao entreposto, ó, aqui, ó, o entreposto, em que a gente sempre fala sobre armas e drogas, muito paiol, muito bandido escondido, bandido de tudo quanto é lado escondido. E olha só o que é a agulha no palheiro. Exatamente. Na verdade, assim, essa localidade como um todo, ela é um cinturão histórico, né, do Comando Vermelho. O Comando Vermelho, quando ele surge como Falange Vermelha, né, ele é grande, aquela história toda. Lembrugger é a segunda geração já, que é quando eles ficam dominando o território. E aí, na verdade, a grande área de controle era Manguinhos. Imagem ao vivo. E a primeira grande rival do Comando Vermelho era a Falange do Jacaré. Então, essa é a primeira base de operações, uma das primeiras bases de operações, junto com algumas áreas como Beira-Mar, que vai ter o Fernandinho Beira-Mar por conta disso. Caxias. Que eram as primeiras bases de operação. Porque a primeira facção rival era a Falange do Jacaré. Queimaram então, até quando eles tomam ali, na verdade, é o local que historicamente essa facção está ali. A gente está falando de uma realidade de 30 anos, entendeu, ali. E nisso a gente tem um avanço territorial para as principais vias. Aqui a gente tem a grande central, se eu não me engano, dos Correios. E você tá vendo aqui, ó, já a saída em direção à Praça das Nações. Mas é muita gente, é muita localidade, é muita dificuldade. Tudo isso aqui, ó, a gente vê gente correndo. Cara, na boa, eu não vou ser aqui negligente e sou contra fazer isso. Porque eu não tenho, só se eu ver alguém de fuzil que eu vou falar que é. Mas a gente vê, se a gente colocar pelas imagens ao vivo agora, você está vendo as imagens ao vivo do tamanho que é a complexidade. É a cidade fraturada, né? É a cidade você vê fraturada. Você vê os prédios ali, você vê a diferença. A diferença entre favela e tudo mais, o que a gente consegue ver de todo o alto aqui. Jackson Silva, onde você está agora, nesse momento, na Leopoldo Bulhões, na faixa de Gaza? Ah lá o Cristo Redentor, para você ter uma noção do que a gente está falando de favela, dessa cidade fragmentada entre o colapso urbano, a exploração dos criminosos e também ali o Comando Vermelho que manda em toda essa área. Jackson, fala pra gente enquanto a gente está com imagens ao vivo do alto. Ribeiro, eu estou aqui no acesso à comunidade de Manguinhos. Vou pedir para o Pedro Mota mostrar, por gentileza. Mostre, por gentileza, Pedro Mota. É o seguinte, pela manhã, não me surpreendeu não, tá, Zé? Mas só para explicar como é que foi essa estratégia dos bandidos. Assim que eles atiraram contra os agentes da CORE, os traficantes estavam na rua, pelo menos 4 traficantes que atiraram contra os policiais da CORE. Só que não parou por aí. Segundo informações da polícia, outros bandidos também se posicionaram em lajes dessa região. E de lá de cima, eles também atiravam contra os policiais. Aí você pergunta, Jackson,
Mas terminou por aí? Não. Olha só o que eles fizeram. Ordenaram que crianças daqui da comunidade servissem como escudo. Isso para facilitar a fuga dos traficantes. Isabelle Benito. A gente daqui a pouco vai trazer mais imagens exclusivas, mais imagens da correria, mais imagens do alto. A gente vai mostrar como está a situação por lá. A gente sabe que quando é Manguinhos, não dá para falar para vocês. Você vê que ainda a movimentação é diferente do ritmo normal. Todo mundo complexo de Manguinhos com muito medo. Ali o Jackson Silva com a coragem, fazendo a primeira entrada. Essas são imagens agora ao vivo, percorrendo todo o acesso e mostrando pra gente o que é essa situação. Essa área verde aí, onde a gente tá vendo, ó. Léo tá tentando me mostrar aí, ó. E são complexos onde você tem vários posicionamentos, ó, vai posar, vai posar, vai posar. Gosto de ver, ó. Daqui a pouquinho a gente volta do alto com as imagens ali direto de uma manhã de guerra, com imagens que você vai ter aqui de César Silva, de tirar o fôlego literalmente. As imagens que você vai ver agora da reportagem do Jackson Silva com imagens de César Silva é simplesmente de tirar o fôlego com a chegada da Core. Veja. O combate contra o Comando Vermelho foi marcado por tiros. A tropa de elite da Polícia Civil avançou em meio ao confronto. Moradores informaram que pelo menos 3 pessoas foram baleadas. Esse veículo blindado socorreu um dos feridos. Aqui na comunidade do Mandela, o confronto foi mais intenso. Traficantes atiraram contra os policiais durante a fuga. Outros criminosos se posicionaram em lajes das casas e ajudaram os comparsas. Por aqui é possível ver as marcas da troca de tiros. Um cerco foi formado em toda a região para impedir a fuga dos bandidos. O complexo de Manguinhos é utilizado como base do Comando Vermelho para roubos de carros e de cargas. A ação criminosa passou a fazer parte da fonte de renda dos bandidos. A polícia pediu o bloqueio de bens e valores da organização criminosa. Maicon dos Santos Lima foi capturado pelos agentes da Core. Mototaxistas fizeram uma manifestação. Em meio à confusão, os policiais militares também foram acionados. Estão em pontos estratégicos e, novamente, os traficantes voltaram a atacar. Durante a operação, veículos roubados foram recuperados. O clima na região ainda é de muita tensão. Cara, o tiro bateu muito perto. Ao vivo, imagens agora. Leopoldo Bulhões para vocês, a gente percorrendo. Mais uma vez eu falo, não é movimentação normal. Primeiro, cadê? Olha o carro queimado ali do lado direito. Acaba de passar a Brigada Léo Miranda, eu vi. Olha só a imagem. Não tem movimentação na Leopoldo Bulhões, a faixa de Gaza. A gente sabe que sempre nessa lateral, Lava Jato, 1 a cada 2... Oi, tem cavalaria aí também? 1 a cada 2 segundos tem um Lava Jato, que é a sobrevivência de algumas pessoas ali. Quando o Lava Jato não está na localidade, a gente sabe que é o toque de recolher do próprio tráfico de drogas. Você tá vendo aí, ó, o Léo Miranda já chegando bem próximo ao viaduto, onde você vai ter ali a chegada na principal via, onde eu imagino, deixa eu pensar, a estação de Manguinhos, em direção à linha amarela, né? Ele tá agora em direção à linha amarela, a Benfica, não, a Bom Sucesso, né? Praça das Nações, ali em direção à Praça das Nações, ou em direção à Benfica? Direção à Benfica? Direção à Benfica, então, encontrando o primeiro carro aí da polícia, estacionando lá o caveirão já da Polícia Civil, pode estacionar ao vivo ali na principal entrada, onde foram gravadas as imagens do César Silva. Aí muito próximo à cidade da polícia, em direção a Benfica. Pode descer, Léo, quero acompanhar o Léo para ver o que está acontecendo ali. Ali a reunião já mais tranquila dos policiais. Nesse momento aí, Marcelo Carregosa, a gente já sabe que é um movimento de...
Só um minuto, Maurício, deixa eu só terminar meu raciocínio, eu sei que eu tenho que chamar o Jackson. Nesse momento aí, ó, a gente tá vendo já a reunião da DRFC, que é uma operação que é da especializada, com o apoio dos policiais da CORE, que são os policiais com roupa camuflada. Ao vivo, Jackson Silva tem as informações pra gente também, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Estamos aqui na Leopoldo Bulhões. Veja só a viatura parada no meio do caminho. Ali na frente tem um veículo blindado, tá? Os policiais civis continuam aqui ainda. Essa operação, portanto, não terminou. Agora, só uma observação, tá, Isabelle? A Polícia Civil informou que pelo menos 3 pessoas foram baleadas, além de um traficante que foi baleado em confronto com a CORE. Esse traficante morreu, não resistiu aos ferimentos. E agora eu recebi de uma fonte da Polícia Militar que os policiais militares estão na Fiocruz. Isso porque eles receberam informações de que pelo menos 20 traficantes estão escondidos lá na área de Horta, tá? Uma área de Horta que fica dentro da Fiocruz. Então, nesse momento, policiais militares cercam ali o terreno da Fiocruz à procura desses bandidos, Isabelle Benito. Seria a primeira vez, não, Marcelo Carregosa. Os bandidos fraude, já... né? A CORE já entrou, lembra aquele bandido correndo dentro da Fiocruz? Não, isso daí a Polícia Civil, acho que já tem quase 20 anos, fez uma mega prisão de lideranças dormindo na Fiocruz. Dentro da Fiocruz. Isso é histórico, isso é histórico. Hoje é quinta-feira. Pode buscar no arquivo. Essa semana eu fiz a denúncia. Funcionários da Fiocruz mandaram para mim o desespero. Primeiro, a gente sabe da blitz do morador do celular, beleza? Mas os moradores já não podem tirar nem foto de filho andando de bicicleta, primeira pedalada no beco. Surreal. Funcionários da Fiocruz teriam recebido uma ordem do tráfico de drogas para retirar as câmeras da Fiocruz. Fiocruz, cara, é respeitadíssima no mundo todo. É simplesmente a base de pesquisas para vacinas. É simplesmente a base de pesquisa para medicamentos que vocês nem imaginam. São profissionais cientistas especializados com doutorados, pessoas que já foram... Lá, inclusive, tem o doutorado de referência. Lá tem o doutorado de referência de vários tipos, vários laboratórios. E no meio disso, acredite vocês, receberam ordens para retirar as câmeras de segurança que dão pro lado da favela. Então, assim, para você ver como o Brasil é muito louco em todos os aspectos. A gente não pode, embora tecnicamente não possa chamar de guerra, o que vocês viram hoje é o conceito de guerra irregular e guerra assimétrica. A Fiocruz, ela tem ela é estratégica para o Brasil em produção de medicamento e vacinas. E para o mundo. Para o mundo. Isso significa também que ela entra num eixo diferente de realidades que a gente está lidando, que é a realidade de espionagem industrial, espionagem de Estado, entendeu? Então, você ter um sistema de proteção e de controle de câmeras na Fiocruz é como você vai ter em qualquer grande laboratório do planeta por conta de vazamento de dados, você tem que saber quem vai, você tem que ter um controle daquela informação, porque e não pode ter são valores gigantescos. São valores gigantescos. Você desenvolver uma vacina, você vende para o planeta inteiro. Então você vai ter gente que vai querer arrumar da forma mais fácil, que é o quê? Espionando o que eles já conseguiram. Então você tem que ter isso. Mas só que isso é uma questão estratégica de soberania nacional. Mas não importa aqui, porque a gente acha que o bandido é normal. Ok, sabe? Bandido mandou tirar, porque não pode. Teve menos de pouco tempo um bandido que começou a correr armado dentro da Fiocruz. Para quem não conhece, a Fiocruz começa na Avenida Brasil, naquele castelo lindo de uma arquitetura mourisca. Mourisca que fala? Morisca, Estilo eclético, a gente chama de... Não, é morisca. Larga, porque eu sei agora que eu sei mais do que você, porque você é mais inteligente que todo mundo que eu conheço na vida. E aí... sabe mais de agora de onda, de surf. Olha a imagem ao vivo agora. Imagem ao vivo agora. Eu ia chamar o repórter, a polícia fez um convite para o Léo. Pode ir embora, Léo, acelera aí. E para Jackson Silva deixar a localidade. Não há como mais a gente ficar nessa localidade. Pode ir, Léo, vai. Olha pra frente, segue a vida. Segue a vida, Leopoldo Bulhões. A gente tá vendo aí, ó, daqui a pouco eu volto com imagens ao vivo, você, junto com a nosso Motolink mostrando a realidade da faixa de Gaza. Ali você tá vendo pra onde que você vai agora.
agora pegou ali em direção à cidade da polícia. Agora, esse colégio é muito emblemático, esse colégio. Esse colégio é perfuradíssimo de tiros. Perfuradíssimo de tiros. Tá aí o lado, ele vai passar agora bem próximo ao Mandela 1, que é uma das partes mais pobres. E onde fica, o Léo tá indo em direção, onde fica o fundo da Fiocruz, que é onde os funcionários estão sendo obrigados ou receberam um recado para a retirada de câmeras de segurança. Isabelle Benito, você pediu nota? Eu vou pedir nota? Pra que eu vou pedir nota, gente? Você acha que alguém vai confirmar? Isso é loucura. Olha lá, ó, ali é o Correio, a central maior dos Correios é ali. Maior, aí você vai chegando em Benfica, com o fundo ali do Mandela 1, que você vai chegar em Benfica de cara para o Jacarezinho, só para o povo acompanhar ao vivo. É bonito de mostrar isso. É, para quem não conhece aí, ó, você vai chegar logo em Benfica, você vai dar de cara com o Jacarezinho, né? Aí a Dom Helder Câmara, onde você vai dar de cara na esquerda, se ele virar à direita, ele vai dar de cara com a cidade da polícia. Com a cidade da polícia. E toda essa localidade virou. Ali vai ter o viaduto. Vai, Léo, que eu vou acompanhar e mostrar pro povo. Aqui, ó, fazendo turismo da realidade, Você pega ali o viaduto, né? Onde você vai cair bem em cima, isso tudo já é o Jacarezinho. Onde você tem uma realidade muito triste, onde já teve Minha Casa Minha Vida para mudar uma realidade que foi invadida pelos bandidos, tá ali o Predinho Azul. Você vai ter exatamente Léo acelerando aí para mostrar pra gente, onde a gente vai estacionar para você em frente, onde tá a elite da Polícia Investigativa e Jurídica do Rio de Janeiro, que é a cidade da polícia. Do lado esquerdo, você tem Jacarezinho puro. Do lado direito, você tem um colégio, que é aquele colégio esse colégio público aí, ó, onde ainda há um resquício de muita gente querer que os filhos estudem, exatamente onde a gente tá mostrando pra você. E logo após a entrada principal, aí, respeito sinal, obrigada, entrada principal do Jacarezinho, logo à frente eu vou terminar minha narração pra mostrar pra você. E passou na lugar fechado, hein? A hora que o Carregosa vai anotar tua placa, não pode na Blitz mais o Carregosa te multar. Tá fechado, vai abrir o sinal, o Léo vai mostrar pra vocês. Aí, ó, gente, ninguém respeita esse sinal. Ao vivo você tem que respeitar, pelo amor de Deus, Léo Miranda. Ó, você tá vendo a continuidade, mas mesmo na Dom Helder Câmara, eu não estou vendo o que é normalidade. O trânsito tá bem tranquilo. A instabilidade da operação do tiroteio que aconteceu hoje reflete diretamente no Jacarezinho, onde ele vai mostrar agora pra vocês. Ainda não é a principal entrada. Na minha cabeça, a principal entrada é onde saiu o táxi. Ali, ó, onde saiu o táxi ali, ó, onde você vai passar pela quadra, né? Você vai ter ali, ó, a passada em frente ao Jacarezinho. E agora sim você vai começar a ver resquícios de uma cidade da polícia. Gente do céu, olha só, é muita extensão de comunidade, por isso que do alto impressionou ali. Não entra ali não. Onde Leonardo Miranda mostra pra gente aí, ó, a principal entrada do Jacarezinho, onde aparente tranquilidade, como a gente gosta de falar, mas o trânsito não é o trânsito que a gente conhece. As viaturas já voltando ali, ó, já voltando esse muro cinza, aí, ó, é a cidade da polícia. A corregedoria fica lá? Não. Não?